próprio. Vamos lá então, aos Romanos capítulo 6. Vou ler alguns versículos e vocês vão acompanhando com os olhos a leitura aí na sua Bíblia. Versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhes obedecer em vossas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça com santificação, ou para a santificação. Porque, quando eras servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tens então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode se assentar, desocupa suas mãos, dá uma salva de palmas e um glória bem alegres para louvar o nome de Jesus. Irmão, nós lemos aqui o capítulo todo dessa carta, capítulo 6, a carta de Paulo aos Romanos. Esta carta, a carta em um todo,
ela é denominada pelos estudiosos como sendo o esclarecimento das doutrinas ou da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela tem um título de soteriologia, é o estudo da salvação, do processo da salvação. E a carta de Paulo é quase que um tratado, embora o objetivo de Paulo, quando escreveu esta carta, era trazer orientações para os irmãos das igrejas de Roma, a capital do Império Romano. Mas ele trouxe informações tão claras, objetivas a respeito da salvação, que muitos estudiosos também dizem que, se na Bíblia tivesse ausência dessa carta, os servos de Deus teriam muito mais dificuldades para compreender o processo da salvação. Porque a carta aos Romanos, ela ilumina, tirando e dissipando praticamente todas as dúvidas com relação ao processo que se dá à salvação. Muitas pessoas querem ser salvas e muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador. Mas muitas pessoas dentre estas não conhecem o processo que se dá à salvação. Como que é feito a salvação? Como que o homem deixa de ser condenado e passa a ser um salvo quando ele reconhece Jesus como Salvador? E esta carta trata a esse respeito. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo, depois de trazer diversas orientações, diversas explicações de como que se dá o processo da salvação, que é pela graça, é um favor imerecido, é um favor que o homem não merece, o homem não alcança a justiça de Deus, porque ele fez coisas agradáveis a Deus, mesmo porque o ser humano já nasce desligado de Deus. O ser humano, quando vem ao mundo, ele já nasce sentenciado à perdição eterna, desligado de Deus, separado de Deus, porém sendo alvo do amor de Deus. E por ser alvo do amor de Deus, Deus estipulou então que Jesus viesse morrer em lugar do ser humano, fazendo um sacrifício expiatório por todos os pecados. E toda a pessoa então que crê que Jesus morreu por ela, que acredita que Jesus perdoou os pecados dela, esta pessoa então recebe a justiça de Deus. Ela não é justificada porque ela obedeceu um ponto A, um ponto B. Como eu disse e repito, o ser humano já nasce desligado, separado, e sempre tendencioso nas suas escolhas moralmente a escolher ao pecado, ao mal. Nós podemos encontrar no meio da sociedade pessoas que têm por valores éticos, pessoas que ainda não são cristãs, pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor, pessoas que ainda não aceitaram a justiça que Deus deu, mas pessoas que têm como valores morais não mentir, pessoas que ainda não são cristãs, mas também aborrecem a violência, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não são cristãs, que aparentemente são honestas nas suas negociações com o próximo, mas isso são exatamente ou somente alguns exemplos ou atitudes isoladas, porque na essência, toda pessoa nasce condenada, e ela só reverte esse quadro quando ela reconhece que Jesus morreu no lugar dela, e com essa atitude de aceitar Jesus como Salvador, ela recebe também a justiça que Deus dá para ela. A única forma então que o ser humano tem de ter a sua consciência limpa de todos os seus pecados, ela acreditar que Jesus perdoa os pecados dela. Mas aqui no capítulo 6 desta carta, o apóstolo Paulo começa a mostrar para as pessoas, inclusive falando lá para os cristãos da igreja de Roma, que toda pessoa que uma vez creu que Jesus morreu no lugar dela,
Toda pessoa que de todo o coração acreditou que Jesus perdoou os pecados dela, e que através dela crer em Jesus, ela recebe a justiça de Deus e não é mais condenada, toda pessoa que se encontra nessa posição, também tem um efeito, tem uma consequência, e a consequência é que essas pessoas agora também têm condições de viver a vontade de Deus, de praticar a vontade de Deus. Percebe-se então que o homem só pode cumprir a vontade de Deus na sua totalidade depois que ele creu em Jesus, depois que ele reconheceu que Jesus perdoou os seus pecados, porque esta é a condição para receber a justiça de Deus. E somente após crer em Jesus, que o homem e a mulher conseguem então obedecer à vontade de Deus, porque ele recebe o Espírito Santo na sua vida, e ele é liberto do domínio do pecado. Então o que Paulo está instruindo para os irmãos da igreja de Roma, e nós estamos aprendendo nesta manhã, é que o homem e a mulher que aceitou Jesus Cristo, ele não é mais escravo do pecado. Ele já pode sim decidir em viver a vontade de Deus. Ele pode sim decidir em permanecer na santificação que Jesus o colocou. E aqui vale um comentário. Santificação significa ser separado do pecado, ser separado para o uso de Deus. E essa separação inicialmente ela é realizada pelo próprio Jesus. É Ele que nos pega e nos tira do pecado e nos faz separados para Deus. Mas o homem e a mulher que um dia creu que Jesus morreu no seu lugar, que foi justificado, ele tem sim a capacidade vinda de Deus para permanecer nessa condição de santificado, de santo, separado do pecado. Porque uma vez que ele creu em Jesus, ele foi liberto do domínio do pecado. Nós lemos aí, nesse capítulo, uma vez que cremos em Jesus, o pecado não é mais o nosso Senhor. Isso não quer dizer absolutamente que a pessoa que crê em Jesus Cristo, ele está imune ao pecado. Não é isso. Ele ainda pode tropeçar e pecar. Ele ainda está sujeito a cometer erros, mas não a permanecer dominado pelo pecado. O homem e a mulher que crê em Jesus Cristo, que acredita que Jesus morreu por ele, essa crença em Jesus Cristo é recebida por Deus como condição para atribuir a essa pessoa a justiça. Então essa pessoa ela é liberta do domínio do pecado. O pecado ainda está na vida dela, ainda habita na vida da pessoa. É por isso que mesmo que a pessoa crê em Jesus, ela ainda está sujeita a tentações. Mas diante das tentações, ela tem a capacidade recebida de Deus de permanecer separada do pecado, de resistir à tentação, de permanecer em santidade, de permanecer em obediência a Deus. Percebe-se então que a capacitação quem dá é Deus, depois que tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador de todo o nosso coração. Então o apóstolo Paulo nessa carta, no capítulo 6, ele está mostrando para aqueles irmãos que quem está em Cristo Jesus não pode mais se dispor a praticar o pecado. Porque toda pessoa que está em Cristo Jesus, de coração, ela recebe de Deus capacidade de dizer não para as atitudes pecaminosas. Se ela está em Cristo Jesus, se ela aceitou Jesus, se ela está em comunhão, buscando as virtudes do Espírito Santo,
se ela se alimenta, como vocês estão se alimentando nessa manhã, espiritualmente, meditando na palavra de Deus, se a pessoa se apresenta diante do Senhor constantemente em orações, consagração em santo jejum, essa pessoa então está recebendo de Deus com certeza virtudes que a capacita a dizer não para o pecado, a resistir à tentação. Uma vez que alguém creu em Jesus de coração e segue todo esse processo, a pessoa adora Jesus, a pessoa é de oração, a pessoa faz as suas consagrações, a pessoa se alimenta aprendendo e meditando na palavra de Deus, ela recebe do Senhor a capacitação para dizer não quando ela é tentada em dizer uma palavra que não é verdade ou pronunciar mentira. Ela recebe a capacidade de se portar com mansidão diante de um quadro, diante de uma situação onde pessoas estão todas revoltadas, talvez até agressivas, mas ela consegue manter-se em mansidão. Ela consegue, inclusive, filtrar as palavras que ela pronuncia em meio à sociedade. A pessoa que está dentro desse processo, creu em Jesus, está em comunhão, está buscando a Deus, ela recebe virtudes que a capacita a viver a vontade de Deus e a renunciar práticas pecaminosas, porém, eu diria deleitosas, prazerosas. Se você perguntar para uma pessoa que é alcoólatra, por que ele bebe, e ele for sincero, ele vai dizer que ele sente prazer em fazer o uso do entorpecente, do uso do álcool, bebidas que contêm álcool. Da mesma forma quem é drogado, da mesma forma uma pessoa que vive na libertinagem, na prostituição, a pessoa sente prazer porque o pecado proporciona um prazer para a carne, satisfaz a carne, é uma fome que o ser humano sente, de satisfazer o desejo pecaminoso, e o pecado satisfaz isso. O pecado satisfaz o desejo pecaminoso, traz prazer para as pessoas. Mas o homem e a mulher que crê em Jesus Cristo de coração e se entrega a Ele, e busca a Ele, recebe virtudes de Deus, que o capacita a resistir a essas tentações. A pessoa tem uma capacidade vinda de Deus de renunciar àquilo que traz prazeres para ela, prazeres pecaminosos. É importante salientar esse ponto, que traz prazeres da carne. A pessoa tem uma capacidade de resistir, de renunciar. É por isso que há mudanças na vida das pessoas. Aí nós dizemos: eu era ex-mentiroso, eu era ex-homicida. Alguém vai dizer: eu era ex-criminoso, eu era ex-mentiroso, eu era ex-prostituta. E assim, por quê? Porque percebe-se então que há um momento que teve uma mudança de vida. Antes, a pessoa tinha prazer no pecado e satisfazia esse prazer. Agora, essa pessoa, após aceitar Jesus, o pecado tenta tomar conta do coração dela e induzir ela a satisfazer o prazer do pecado novamente com suas atitudes pecaminosas. Mas esse homem, essa mulher, tem a capacidade dada para Deus para renunciar a esse prazer e dizer não para as atitudes pecaminosas. Isso só é possível quando alguém reconhece Jesus de todo o coração como Salvador e vive em comunhão. Quem pode dar um glória para Jesus? Mas o apóstolo, louvado é o nome do Senhor, mas o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, está tentando mostrar para esses irmãos que passou por todo esse processo que é inconcebível o cristão aceitar a prática pecaminosa na vida dele. Ele pode, diante de uma situação, de repente ele não estuda a palavra de Deus como é conveniente.
falta orientação. Porque como que alguém pode fazer algo se ele não aprendeu como fazer? Como que eu posso ser um mecânico de automóvel se eu não aprender o nome das peças, como que funciona o relacionamento das peças de um automóvel? E como que eu posso então fazer consertos, manutenções no automóvel, ser um mecânico se eu não aprender primeiro como exercer? Como fazer a vontade de Deus se você não aprender qual é a vontade de Deus? Então há momentos que algumas pessoas aceitam Jesus, mas elas continuam no leitinho. Paulo fala a esse respeito. O que seria isso? Aquelas pessoas que estão aprendendo os ensinamentos básicos. Ah, Jesus te ama. Claro que Jesus ama. Ah, Jesus quer que você ore. E vai permanecendo só nesses ensinamentos básicos. A pessoa ela não quer aprender o que mais a palavra de Deus ensina como sendo vontade de Deus. E por ela não aprender, ela está então sendo suscetível a ser enganada. Tem pessoas por aí, vou dar um exemplo. A avareza é ou não é pecado? É pecado, muito bem colocado, é um pecado terrível a avareza. Mas quantas pessoas que aceitaram Jesus e não aprenderam que a avareza é pecado, e vivem na prática de avareza, até mesmo fraudando os irmãos em Cristo Jesus e fraudando o próximo, porque só pensa em si o próprio. Aí o diabo, olha aí, ele não aprendeu ainda que a avareza é pecado, vou enganar ele. Vou fazer ele viver sempre magoando as pessoas, fraudando as pessoas, talvez indo até para o lado da corrupção, e pensando que está tudo bem entre ele e Deus, e ele está na prática do pecado. Está praticando o pecado. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Ou seja, diante da graça, diante dessa graça que Jesus morreu, que basta crer que Ele morreu no nosso lugar, que basta crer que Ele perdoou o nosso pecado, nós já somos justos. O que fazer diante dessa graça? Vamos continuar na prática do pecado? Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou você não sabe que no dia que você aceitou Jesus, você morreu para o pecado? Por que morreu para o pecado? Porque você foi unido a Cristo na morte de Jesus Cristo. O processo da salvação é você acreditar que lá 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, porque Jesus morreu no ano 33, aproximadamente. Essa informação não é precisa, não é um dado cronológico preciso. Então, há quase 2000 anos atrás, a partir da data que Jesus morreu, você acredita que estava junto com Ele, que na hora que Ele morreu, você que nem tinha nascido pela fé, estava se unindo a Ele e morrendo junto com Ele. Porque essa é a sentença de todo ser humano desde o dia que nasceu: morrer. Morrer em pecado, estar desligado de Deus, morrer e ser lançado na perdição eterna. Mas você acredita que esse mistério foi feito, você se uniu a Cristo através da fé há 2000 anos atrás, antes de ter nascido, morreu junto com Ele, porque Ele morreu, mas quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou junto com Ele. Só que quando Ele ressuscitou, Ele já ressuscitou, meus irmãos, enterrando a natureza pecaminosa, a natureza humana. Nós então, quando nós cremos em Jesus, Paulo está dizendo que esse é o processo da salvação, é você acreditar nesse mistério, que quando Jesus morreu e ressuscitou, você nem tinha nascido ainda, mas você estava
ia nascer para se unir a Ele na fé, morrendo e ressuscitando com Ele. Morreu para o pecado e ressuscitou para viver a partir desse momento a vontade de Deus. Se você morreu para o pecado, como que você vai continuar praticando o pecado? Como que você ainda vai continuar aceitando as normas do pecado? Aceitar que o seu coração tenha inveja, tenha amargura, aceitar que os seus lábios vêm estar sempre fraudando o próximo, defamando o próximo. Como que você aceitou Jesus, morreu para o pecado e ainda vai aceitar a sua vida, o pecado mandar e desmandar nas suas atitudes? Diante de situações difíceis, você quer resolver os problemas dessas situações com palavrões, com ofensas, com agressividade, até com violência. A quantidade de pessoas que diz que são servos de Deus, que estão espancando esposa. A quantidade de esposa que diz que é servo de Deus, está maltratando o marido, maltratando os filhos. Isso não é nascimento de novo. Isso não é viver a vontade de Deus. Jesus morreu por você e você não tem que mais aceitar essas atividades, essas práticas na sua vida. Você morreu para o pecado no dia que você aceitou Jesus. Não aceita o diabo te enganar. Não aceita o pecado te enganar. Você já morreu para o pecado. Você não tem mais relacionamento com Ele. Uma vez que o homem e a mulher aceitou Jesus, ele ainda pode ser tentado pelo pecado. E ele só vai pecar se ele estiver vacilando na comunhão com Deus. Porque no dia que ele aceitou Jesus de coração, Jesus deu para ele o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não domina, ele não amarra, ele não segura, ele orienta, ele traz direção. Ele diz para você, é assim que você deve falar, é assim que você deve agir, em todas as situações da vida. Ele até diz para você, é assim que você tem que ter a sua mente. Os pensamentos que tem que ter na sua mente são esses. E como o Espírito Santo faz isso conosco? Como que ele nos orienta? De que forma que esse processo, essa orientação? Ele fala ao nosso coração. Ele fala à nossa mente, fazendo você lembrar dos ensinamentos que você aprendeu da palavra de Deus. O homem e a mulher que já aceitou Jesus e ele está em comunhão, e ele medita na palavra, ele estuda a palavra, ele ora, ele consagra, ele fala com Deus, Deus fala com ele, irmãos. E diante do seu dia a dia, ele tem a capacidade de tomar atitudes ou tomar decisões, sempre orientado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre vai estar dizendo para ele, ou mostrando para ele, ou fazendo ele lembrar de ensinamentos da palavra de Deus, que traz direção para ele como lidar com aquele problema. Vamos dar um exemplo? Problema na vida conjugal. Meu Deus, como tem? Relacionamento conjugal, como tem problemas? Será que existe algum casamento que não tem problemas? Isso é impossível, porque nós vivemos em um mundo de imperfeição. Se vivemos em um mundo de imperfeição, todos os casamentos vão ter problemas. Por quê? Porque o casamento é a união de duas pessoas com pensamentos diferentes, são personalidades diferentes. Para conviver em uma só carne, um só pensamento, é difícil, alguém tem que sempre estar fazendo alguma renúncia, de um lado ou do outro. Então tem problemas. E aí o apóstolo Paulo, tratando desse assunto, está na palavra de Deus, aos Efésios, orientando os casais, ele ensina da seguinte forma, que a esposa tem que ser submissa ao esposo, ser ajudadora, orientadora, sábia. E o esposo tem que amar a sua esposa. E quem ama não faz mal, só faz o bem. E para não ficar nenhuma dúvida no coração dos esposos, Paulo apresenta
a comparação que Jesus fez. Jesus usou a figura de um casamento, que é a união do homem e da mulher e se tornando uma única carne. Jesus usa essa figura para apresentar o relacionamento dele próprio com a igreja, a noiva. Aí Jesus disse o seguinte, que ele morreu pela noiva, Jesus morreu para santificar a igreja. Da mesma forma, o esposo tem que fazer o que estiver ao seu alcance quando ele ama a esposa, para ajudar ela. Quem ama não faz mal. E aí nós vamos lidar com os problemas dos relacionamentos conjugais. O homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, vai ter problemas, mas diante dos problemas o Espírito Santo está ali para orientar, dizendo, olha meu irmão, olha meu filho, você tem que amar sua esposa. E quando ele fala amar sua esposa, está dizendo, olha meu filho, é você que tem que fazer a sua parte para ajudá-la. E aí o esposo vai pensar, minha esposa tem um gênero forte, é uma pessoa agressiva, tem toda uma série de situações que é da personalidade dela. Mas cabe a ele lidar com a sua esposa com amor, não com ódio. O Espírito Santo então está orientando, está levando aquele irmão a refletir sobre a palavra que ele aprendeu, que está na Bíblia. Voltando. O homem e a mulher que crê em Jesus de todo o coração, ele acredita que Jesus morreu no lugar dele, ele foi justificado. Justificado. Mas uma vez que você foi justificado, você não é mais servo do pecado, você tem que dizer não para as tentações. E você só vai conseguir dizer não quando você estiver em perfeita comunhão. Você vai conseguir, com as virtudes de Deus na sua vida, moldar o seu temperamento, sua maneira de viver, a sua maneira de agir. Como eu disse e repito, o Espírito Santo sempre fazendo você lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui ao ponto, para nós já encerrarmos. Nessa carta aqui, nesse capítulo, melhor dizendo, Paulo vai descrevendo as situações, para você ficar bem, ou seja, ter uma compreensão bem clara. No caso, o apóstolo, ele queria que os irmãos da igreja de Roma tivessem essa compreensão clara, que o pecado não mais tem domínio na nossa vida, ele não manda, ele permanece. Aceitou Jesus, ele ainda está aí ainda. Ele só vai sair daí, literalmente, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja e te der um corpo glorificado. Aí sim, literalmente, você não vai mais sentir tentações, não estará mais suscetível ao pecado. Mas antes disso, mesmo tendo aceitado Jesus, você ainda está sujeito a ser tentado. Mas diante da tentação, você já tem a capacidade dada por Deus para resistir à tentação. A não ser que você não valoriza a sua comunhão. Como eu disse, de repente você não medita na palavra de Deus, é aquele cristão que só pega a Bíblia quando vem para a igreja e olha lá ainda. Talvez você é aquele cristão que só faz oração, glória e aleluia, quando o pastor no culto pede às pessoas para ficarem de pé para fazer uma oração, está todo mundo orando, e de repente você se coloca de pé e fala, aleluia, glória a Deus, amém. Pronto. De repente você é uma pessoa que não valoriza a oração, você não tem constantemente a prática da oração, você não valoriza estudar a palavra de Deus. Há pessoas que participam dos cultos, eles assistem o culto. Na hora da pregação é o momento que ele escolheu para fazer outras atividades, para ir no banheiro, para saudar o irmão com a paz do Senhor. Na hora da oração é o momento que a pessoa escolheu para estar andando, passeando, para resolver problema, para atender celular. A pessoa não valoriza a mensagem, não estuda, não ora, nem na sua casa, não cultua na igreja, nem faz um culto do lar, doméstico, pessoal. A pessoa não se consagra, não faz jejuns de consagração. Essa pessoa com certeza
Diversas vezes ela ouviu o Espírito Santo falar ao coração dela, mas ela vai ficando como que surda. A mente vai ficando cauterizada, como tendo comichão nos ouvidos. O Espírito Santo vai no dia a dia tentar orientar essa pessoa, como ela lidar, como ela fazer. Tem pessoas que vai andando pela rua, vê alguém que está na frente, perdeu a carteira, perdeu um valor, caiu no chão. Ele vai lá e pega aquele valor, guarda no bolso, sabendo de quem é o dinheiro, de quem é o valor, guarda no bolso, chega na igreja, vai contar a bênção. Deus me deu uma bênção que eu encontrei um valor na rua. O diabo está te enganando, meu irmão. O seu dever era ter ido correndo atrás e devolver. O diabo está te enganando porque você não está lendo a Bíblia, não está orando, não está jejuando. Quantas pessoas que estão dispostas a participar, na verdade, vou corrigir, não é participar, é assistir o culto. Ela assiste o culto, mas ela assiste o culto que é um culto onde se prega cura divina, prosperidade. Onde a liturgia do culto é toda voltada no sentido de campanhas em busca de bênçãos. Onde o pastor, os obreiros estão todos dispostos e com compromisso de estar em oração em favor da pessoa, mas aqueles cultos que têm uma liturgia voltada em orientar, em trazer orientação, onde o foco principal é conscientizar as pessoas da vontade de Deus, aquela pessoa não se sente mais atraída nem vontade de participar daqueles cultos, ela despreza aquele culto, ela faz acepção daquele culto. Sabe o que é isso? O inimigo tentando enganar, mas eu acredito que você não nasceu para ser enganado pelo diabo. Deus te restituiu, Deus te resgatou, Deus te liberou do domínio do pecado para você viver a vontade de Deus, para você conseguir cumprir a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, levante a sua mão e dá um glória bem alegre para Ele. Louvado é o nome do Senhor. Paulo está deixando bem claro nesse capítulo então, que é impossível, da mesma forma como Jesus morreu uma vez só, da mesma forma, você morreu uma vez só para o pecado, irmãos, ele não tem mais domínio sobre você, agora é a graça, não é para trazer confusão, mas preste atenção, você sabia que até os pecados que você ainda não praticou, Jesus já disse que perdoa eles? Que graça tremenda, né, irmãos? Nem aquilo que eu ainda não errei, sim, nem aquilo que eu ainda nem errei ainda. Se nós pudéssemos perguntar para Jesus, eu diria, não, quando você errar, se você se arrepender de coração, eu já perdoei. Esse que é o problema, quando alguém começa a compreender, este que é o começo da falta de compreensão de muitas pessoas. Se Jesus é tão maravilhoso assim, da forma que está sendo descrito, então nós podemos continuar praticando o pecado à vontade, que sempre já perdoou antes de eu praticar. E este que é o problema, o começo do erro. Porque não é assim. Uma vez que você creu em Jesus de coração, você morreu para o pecado. Você não tem mais relacionamento com o pecado. A sua atitude a partir daquele momento é de dizer não para o pecado. Mas pode ser por causa de uma falta de vigilância, de uma fatalidade, você comete um erro, comete uma falha, comete um pecado. Aí, ao invés de você dizer que está tudo perdido, você tem que entender que se você for até Jesus e pedir para Ele perdoar, Ele te perdoa. É nesse sentido que Ele perdoa os pecados que a gente nem cometeu. Não é para nos endossar a permanecer no pecado, não é para nos incentivar, não. Você tem como regra, como padrão,
viver a santificação. Foi o que nós lemos aqui nos últimos versículos, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos, frutos é as obras, tendes os vossos frutos para a santificação, ou seja, para a obediência da vontade de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso que você está aprendendo nesta manhã. Você já recebeu de Deus a capacitação, no dia que você aceitou Jesus como Salvador, para resistir ao pecado. Se existe alguma coisa que está sendo mais forte do que você, está te tentando, e você está tropeçando, errando, é porque alguma coisa está errada na sua comunhão, ou você não está estudando a Bíblia como deve, ou você não está cultuando como deve, ou você não está orando como deve, ou você não está consagrando como deve, ou você não está se dispondo a obedecer a palavra de Deus, fundamentado pelo amor que você tem a Deus. Mas se você corrige esses pontos que estão falhos, você vai sim conseguir viver a vontade de Deus. Você vai conseguir sim viver a santificação que Jesus colocou você. Você vai conseguir sim dizer não para o pecado. Você vai conseguir sim ter a sua mudança de temperamento, de atitudes, de vigiar nos lábios, de vigiar nas palavras, de vigiar no que faz ou que deixa de fazer. Você vai conseguir sim, irmãos, mesmo diante de toda e qualquer pressão do dia a dia, mesmo assim, viver a vontade e praticar a vontade de Deus. Louvado é o nome de Jesus, porque você morreu para o pecado e ressuscitou e vive para viver a vontade de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.